Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E o ideal, como costumamos fazer, primeiramente, então, vamos procurar concentrar, mentalizar, lembrar de tudo que já lemos e que sabemos sobre a nossa doutrina espírita, mas principalmente agradecer por este encontro, por mais uma oportunidade de nos lembrar do que precisamos cuidar diariamente. O exemplo vivo de Jesus é o que devemos procurar fazer. Hoje, na palavra da nossa querida irmã Valéria, vamos ouvir o tema afabilidade e doçura. Todos eles são de grande valia para todos nós, porque já sabemos, mas na palestra, no falar da Valéria, vamos nos ajudando e nos empenhando na mudança. Muito obrigada e que estas luzes tão benéficas, tão saudáveis, nos envolvam durante todo o trabalho e também ao sairmos daqui. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Não tem como não se emocionar com as palavras, né? Então sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita, à nossa casa de Jesus. Estamos aqui reunidos para mais uma vez, né, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. E o tema de hoje, ele é a afabilidade e a doçura. E quando a gente fala de afabilidade e doçura, não tem como a gente não se remeter a Jesus, que era a prova viva, o exemplo vivo de afável e de doce, né? Ele falava com amor, ele exemplificava com amor. Então, nós vamos primeiro compreender o que significa. Quando a gente fala de afabilidade, a gente precisa entender primeiro o que é a benevolência. A benevolência é fruto do amor ao próximo. E a afabilidade é a manifestação do amor ao próximo, que é a qualidade de quem é afável e benevolente. E a doçura é a brandura e a ternura. E isso nos remete ao Sermão da Montanha, né? Segundo Gandhi, uma vez ele disse, numa das entrevistas, que se nós cristãos seguíssemos apenas o Sermão da Montanha, nós não teríamos um mundo de infelicidades. Porque o Sermão da Montanha é considerada a carta magna da humanidade. E Jesus, para falar da afabilidade e da doçura, ele traz a bem-aventurança, que ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno.
Raca, naquela época, era dizer escarrando, com nojo da pessoa. Então, pensa você ouvir isso, você é louco, você me dá nojo. Então, ele diz que isso, a gente mereceria ser condenado pelo fogo, né, eterno. Mas o que é esse fogo? É a nossa responsabilidade, o nosso sentimento. Poxa, fiz algo, magoei um irmão. E a gente fica ruim com isso, com esse sentimento, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem, para quem está a primeira vez aqui na nossa casa, o Evangelho ele traz a passagem bíblica e depois uma explicação, né, de Kardec e dos Espíritos. O Espírito Lázaro, ele vai falar justamente dessa parte das bem-aventuranças e ele vai trazer para nós o que é essa afabilidade, o que é essa doçura. E ele traz, olha que interessante, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação, que foi o que eu falei no início. Entretanto, não é preciso fiar-se nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, ou seja, a gente tem, quantos que a gente olha que é manso, né? Tem aquela voz calma, passiva, aonde? Muitas vezes nos templos, né? Quando a gente está em casas, né? A gente vai na igreja, no centro, em qualquer outro lugar. Fora de casa, a gente, né? É aquele cordeirinho. E aí ele vai dizer, quando a gente está no ambiente familiar, aí a gente se mostra o déspota, o tirano, aquele que faz valer a palavra. E a gente conhece muitos casos, e muitas vezes a gente já se fez isso, de chegar e se irritar. A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, e aí é onde é para a gente ter a nossa afabilidade, a nossa doçura, que é o nosso maior, como vamos dizer, o ninho ali, né, de segurança, onde a gente está com aqueles que a gente quer, a gente desconta a nossa raiva. A gente não descontou lá porque a gente sabe que lá fora eu tenho que manter as aparências. Só que Jesus, ele sempre foi afável em toda e qualquer situação, até mesmo quando ele estava no Sinédrio, sendo inquirido, e o Pilatos pergunta, sois o rei de Israel? E ele, plácido, calmo, dizia, vós o dizeis, né? Ele não está dizendo. Mesmo quando ele estava sendo alvejado, né? Colocado com a coroa de espinho, ele nunca perdeu a paciência, ele nunca magoou ninguém, ele nunca gritou com ninguém. E ele entendia até aqueles que sofriam ao lado dele. Pensemos, ele atendia as pessoas no seu maior nível de sofrimento, de loucura, porque ele atendia os obsediados, as pessoas com chagas purulentas, né? Que muitas vezes nem a gente tem coragem, muitas vezes, de chegar perto, de limpar aquele irmão que está numa necessidade. E ele não fazia diferença, ele sempre tinha uma palavra de amor, uma palavra de conforto, ele sempre atendia a todos com amor. E nós? Nós não temos esses irmãos, né? A gente vem numa família equilibrada, mas nós temos os nossos parentes difíceis, a gente tem o dia a dia difícil, e quando é para a gente manter a calma, a gente perde na ira e na raiva. E Jesus há tanto tempo nos ensinou, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Não precisamos ir muito longe, é só olhar o trânsito. Eu não dirijo, mas muitas vezes eu já confesso que já briguei muito no carona, né, pelas barbaridades, né? E tá errado, porque a gente tem que manter a nossa calma. A gente não sabe o que o outro está passando para estar dirigindo numa velocidade maior. Ele pode estar distraído porque está com alguém doente, ou realmente está distraído por outros fatores. Nada justifica a gente brigar, a gente lançar dos nossos lábios algo ofensivo. E é difícil, porque a primeira coisa, nós somos reativos, a gente não pensa. Por mais que sejamos, né, somos seres humanos, conscientes, preparados para pensar, a gente reage. É igual um exemplo clássico. Quando a gente dá uma topada com o dedão na quina do móvel, a primeira coisa que a gente pensa é soltar uma palavra indelicada, né? Um palavrão ou algum impropério. Porque é automático, e por estarmos no automatismo, a gente tem como corrigir e criar o automatismo de sermos brandos e pacíficos, de falarmos com amor. Eu lembro que eu sempre cito o exemplo, né? Porque eu sou professora
trabalho com crianças e adolescentes. E eu sempre lembro assim, a gente, né, eu estava vendo o nosso querido ali, né, angustiado, e quantas vezes aqui, provavelmente passou na cabeça, meu Deus, essa criança está chorando, né? Fique quieto. E a mãe angustiada ali, fica quieto que tu vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, mãe. Porque a criança, a gente sendo espírita, a gente sabe, é aquele que veio, que está ali num processo, é um irmão nosso, que está na fase infantil. Mas pode ser alguém muito mais importante, que tem muito mais conhecimento que nós e a gente não reconhece. E eu voltando a falar, sendo professora, quantas vezes a gente vê, você grita com a criança, você manda calar a boca, você quer que ele fique quieto, mas se põe no lugar dela. E eu dou o exemplo que eu passei por uma situação que uma pessoa gritou comigo e me chamou a atenção há uns dias atrás, e foi onde a chave, né, que a gente fala, dá aquela chavezinha. Eu falei, opa, não gostei disso. Eu com 52 anos sendo chamada a atenção desse jeito. Aí a intuição, né, agora que a gente está nesse momento de estudar e prestar atenção, aquela vozinha interna falou, quantas vezes tu gritou? Com os teus alunos, com os teus filhos, é assim que eles se sentem. Então, vejo adolescentes aqui na plateia, né, os adolescentes são incompreendidos, né, e eu falo que eu os amo porque a gente troca bastante coisa, né, eu sempre estou com os meus nonos conversando, porque eles falam, são incompreendidos, mas ninguém para ouvir. Ninguém quer falar, não, adolescente só incomoda, eles são muito barulhentos. Mas a gente não lembra que a gente também foi barulhento, que a gente também incomodou, que a gente quer essa atenção. E a primeira coisa que a gente faz é gritar. A gente impõe para eles uma situação que não faz sentido, que eu não queria ser tratado assim. E é automático. Está em nós porque a gente foi criado assim, que a criança tem que ficar quieta, que a criança, né, tem que obedecer, não pode mexer. Então, treinar essa afabilidade e doçura começa desde os pequenos e até com as pessoas mais difíceis ao nosso lado. Jesus, em todos os seus momentos, imaginem, vamos pensar, eu não vou ter tempo de ler para nós, eu adoro a Amélia Rodrigues e vou deixar para vocês a dica, né, de livro Trigo de Deus. Ela conta as passagens de Jesus, né? E o Divaldo nos relata que quando ele psicografava, ele visualizava o momento em que o fato ocorreu. E ele conta ali que nessa passagem, o capítulo 4, Eu que sou Brando, que João, o evangelho, né, o apóstolo amado, estava inquirindo ele, preocupado, porque assim, ele via tantas pessoas sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a gente não se revolta. Por quê, meu Deus? Por que eu, né? A gente quer a solução, a gente quer que o sofrimento saia. Mas como eu digo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né? Então eu vou botar em Deus, que é o que está mais lá, fica mais fácil, né? Eu nunca vou olhar para mim. E João, nessa angústia, eles estão sempre com problemas, estão sempre, né, brigando, eles nunca estão satisfeitos. E aí a passagem, pena que não vai dar tempo de eu lê-la toda, e a passagem diz bem isso, que Jesus já sentindo, né, o que o apóstolo ia dizer, ele calmo falando, né, que sim, é que as pessoas querem o imediatismo, elas ainda não estão preparadas, porque ele põe como o amor é a única forma da gente evoluir. E o amor não é aceitar o que está errado. Tem outra passagem no Evangelho que diz que o bem só existe porque o mal silencia. Nós temos que apontar, olha, não gostei do jeito que você falou comigo. Mas eu não preciso falar assim, olha, você brigou comigo. Aí eu não estou sendo nem afável, nem doce, estou arrumando mais confusão. Mas quando a gente pontua, olha, o teu limite é aqui, a gente começa a criar um ambiente de paz. Porque para o outro, se ele está gritando comigo e eu aceito, para ele está normal. A gente normaliza o que é errado. E Jesus mostra justamente isso. O que é o amor? É eu amar o outro, aceitá-lo e auxiliar nessa evolução. E caminhar junto. Eu posso não compartilhar das mesmas ideias, mas eu estou com ele e vou pontuar. E a mesma coisa com o filho. Hoje nós temos a educação positiva e muitos veem ela como, é a modinha da vez. Não, educação positiva não é falar assim, deixa fazer tudo. É a forma de você educar, que foi o que eu falei ali. Ao invés de você gritar, para quieto, fica sentado, não sei o quê, que tal se você respirar um pouco, olha a tua atitude. É diferente, não é? Tu vai dar a mesma orientação, mas de forma
afável. É fácil? Eu sou mãe de 4, vó de 2. Não é fácil. E mais os meus 20 alunos, né? Então, assim, mas é conquistável. É um passinho por vez. Eu olho aqui 52 anos e penso, meu Deus, há quanto tempo, né? Eu era muito mais explosiva. Então, é um passinho por vez. E a gente não tem só essa existência, né? Então, deu o meu tempo ali. Que a gente possa, é muito rápido, né? A palestra de sábado é muito rápida. Que a gente possa lembrar disso. Lembrem das bem-aventuranças, né? Vós que sois brandos. E lembrem de Jesus sempre. Jesus é o nosso modelo e guia. Quando eu tiver na dúvida, pensar o que Jesus faria. É rápido. A gente já vai começar a criar esse hábito em nós. Obrigada a todos. Então vamos fechar os nossos olhos. Respirem fundo, puxem o ar pelo nariz. Soltem pela boca, acalmando mente e coração. E vamos imaginar o rosto de Jesus à nossa frente, num sorriso brando, todo iluminado, nos mostrando o seu amor e a sua paz. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso companheiro em toda a nossa jornada. Que nos momentos de prova, de sofrimento e nos momentos de alegria possamos lembrar desse instante. Lembrar que a afabilidade, a doçura é um caminho possível e que basta apenas a nossa vontade. Que está em nós fazermos um mundo melhor. Que possamos ser nós, os apóstolos de hoje, fazer o Evangelho de Jesus brilhar. Que possamos ser chamados de cristãos. Mestre, abençoe a todos que estão aqui. Que cada um possa receber a medicação necessária para o seu atendimento material e espiritual. E que possamos, Senhor, caminhar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.